Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto para o nosso primeiro capítulo, onde eu vou te explicar como funciona a sua câmera. E é muito importante saber o que está acontecendo dentro dela quando você está tirando uma foto, não só para que você se torne proficiente com relação aos jargões da fotografia, mas também para que você se torne muito mais eficiente na manipulação dos controles da câmera. Porque agora você entende o que eles estão fazendo e quais são as consequências, ao invés de ter decorado regrinhas secas. E a prática é a seguinte, tudo é uma questão de manipulação de luz. Porque quando você está fotografando, a sua fonte de luz, que no meu caso são luzes de LED, no seu caso talvez seja a luz do sol, a luz do seu flash, a lâmpada da sua casa, seja lá qual for a sua fonte de luz, ela ilumina o seu assunto, que a reflete por todos os lados, inclusive em direção à sua lente. A sua lente tem uma série de componentes de vidro que redirecionam esses raios de luz até um espelho. Caso você esteja utilizando uma DSLR, acho que esse daqui é o melhor ângulo para te mostrar esse espelho. E esse espelho tem uma certa inclinação, de forma que esses raios de luz são então jogados aqui para cima da sua câmera e chegam até um prisma. Isso mesmo, um prisma bem como esse aqui que eu tenho na minha mão. Vou tentar deixar em foco, não sei se eu vou conseguir fazer rapidamente. Esse daqui é um prisma bem parecido com aquele que você tem dentro da sua câmera. Se eu estivesse olhando por esse prisma através desse ângulo aqui, eu agora estou enxergando a minha mão aqui embaixo. Ó. Ele basicamente pega os raios de luz que estão vindo por baixo e fazem ele chegar até os meus olhos. Ou seja, quando você está fotografando com uma DSLR, olhando aqui pelo visorzinho, você está enxergando raios de luz que passaram pela sua lente, foram refletidas por um espelho e então redirecionadas por um prisma até que isso chegasse até os seus olhos. E aí, no momento do disparo, esse espelho se levanta e esses raios de luz então atingem o sensor da sua câmera. Mas Álvaro, o que é esse tal de sensor aí que todo mundo fala? Ele é nada mais, nada menos do que um componente eletrônico composto por milhões de fotocélulas minúsculas que daqui para frente eu vou chamar de pixels. Alguns são vermelhos, outros são verdes e outros são azuis. E a função desses pixels é gerar uma corrente elétrica proporcional à intensidade de luz que chegou até eles, cada um representando a sua cor. E é dessa forma que você faz toda a composição e a resolução da sua imagem digital. O ponto é o seguinte, existe um limite mínimo e um limite máximo. Se a luz que chegou até aquele pixel foi fraca demais, a corrente elétrica gerada é muito pequena, aquele pixel é assumido como preto e, em geral, a sua imagem fica escura demais. Por outro lado, se a luz que chegou até esse pixel foi muito forte, a corrente elétrica é excessiva, aquele pixel é assumido como branco e, em geral, a sua imagem fica clara demais. Fotografar é você controlar estrategicamente a quantidade de luz que está chegando até a sua câmera para que você obtenha o efeito estilístico desejado. Na maioria dos casos, você vai querer ter uma foto neutra, uma foto bem balanceada. E eu vou utilizar a expressão uma foto corretamente exposta, aquela que não está nem muito clara nem muito escura. Em alguns casos, porém, você pode ter o interesse estilístico de deixar a sua foto mais escura, para ter um efeito mais dramático, ou o oposto, uma foto mais clara, para ter um efeito mais alegre. Seja lá qual for o seu interesse, fotografar é conseguir manipular a luz da forma que o resultado final esteja de acordo com os seus interesses. Agora, a forma mais fácil de você fazer isso é você configurar a sua câmera com os seus desejos, com os seus interesses. Eu quero congelar o movimento ou eu quero capturar o movimento de uma forma borrada para mostrar para a pessoa vendo a foto que tinha um movimento acontecendo. Eu quero deixar o fundo em foco para focar a atenção num único ponto de interesse ou eu quero deixar tudo em foco porque eu quero que tudo esteja muito bem visível. Você configura a sua câmera e então ajusta a iluminação do seu ambiente para que você tenha um nível de luminosidade adequado. O que é uma coisa que só é de fato possível de ser feita em um estúdio. E se você tiver todos os acessos às fontes de luz que você precisa. Ainda que essa seja a forma ideal, não é a forma mais comum ou a forma mais prática. A maioria de nós, seres humanos mortais, vai estar com uma câmera na mão do lado de fora. E aí o seu controle da sua fonte de luz é bem limitado. É existente,
mas é limitado, porque você pode optar por fotografar em dias nublados, ou então fotografar algumas horas depois que o sol nasceu, ou algumas horas antes do sol se pôr, ou então optar por ir por uma sombra. Porém, esse controle de luminosidade não é preciso o suficiente para que você sempre obtenha os seus efeitos estilísticos. E por isso, a sua câmera te dá 3 formas de conseguir controlar a quantidade de luz que chega até o seu sensor, através de bloquear a luz ou através de permitir que mais luz chegue até ele. E caso você não consiga resolver de nenhuma dessas 2 formas, o sensor da sua câmera possui um nível de sensibilidade que lhe permite ajustar de uma forma ou de outra. Eu estou falando do triângulo da exposição, um termo muito conhecido. Eu estou me referindo então ao seu tempo de exposição, que algumas pessoas chamam de velocidade do obturador. Estou também me referindo à abertura do diafragma, que algumas pessoas chamam de abertura da íris ou simplesmente abertura. E também estou me referindo ao ISO, que é basicamente a sensibilidade da luz ao seu sensor. E nós vamos falar sobre cada um deles em capítulos individuais. Tem bastante coisa interessante sobre cada um deles, detalhes fundamentais para que você tire boas fotografias. Só que antes de ir para lá, esse é um bom momento para a gente clarificar a diferença entre uma DSLR e uma câmera mirrorless. Uma DSLR, que é uma sigla em inglês que significa Digital Single Lens Reflex. Você acha que seria uma lente única com uma câmera digital que depende de um reflexo? Talvez essa seja a melhor tradução que eu consiga ter para DSLR. Basicamente, é uma câmera digital que depende de um espelho, depende de reflexos para que você consiga tirar a fotografia. Enquanto uma câmera mirrorless, que é uma palavra em inglês que significa sem espelho, não possui espelho, não depende de reflexo. O sensor está continuamente recebendo a luz. Numa DSLR, quando você está fotografando, olhando aqui por esse visorzinho, a imagem é uma imagem ótica. É aquilo que está acontecendo ali na sua frente, na real. Resolução plena, sem absolutamente nenhum atraso. Ao passo que quando você está fotografando com uma câmera mirrorless, aqui dentro tem uma outra telinha. Você está vendo uma imagem digital. Inevitavelmente vai ter um pequeno atraso, muito provavelmente imperceptível, mas ainda assim existe algum atraso. A resolução não é plena. Você vai ter que se acostumar um pouco com isso, e tem prós e contras, algumas pessoas preferem uma versus a outra, é toda uma questão de preferência, porém, um visor eletrônico, e mesmo em português a gente chama isso de EVF, Electronic Viewfinder, talvez seja mais fácil para quem está iniciando, porque a imagem que você vê aqui dentro é exatamente como a foto vai ficar no final. O processador está trabalhando, o sensor está recebendo a luz e as configurações de câmera já estão aplicando o efeito que chega até os seus olhos. Enquanto numa câmera DSLR, a sua velocidade do obturador, o seu tempo de exposição, a sua abertura do diafragma não influencia, mesmo o seu ISO, não influencia o que você está vendo. Você tem que saber interpretar alguns numerozinhos que aparecem aqui dentro para saber se quando você bater a foto ela vai ficar clara demais ou escura demais. Eu ainda assim prefiro DSLR, algumas pessoas preferem câmeras mirrorless. O futuro é inquestionavelmente dominado pelas câmeras mirrorless. Logo, logo não vão ter mais empresas lançando câmeras DSLR. Então eu recomendo que você se acostume com câmeras mirrorless. Mas se você tem câmeras DSLR, elas também são muito boas. Agora, chega de entender da parte de funcionamento da câmera, porque eu acho que vocês agora estão preparados para o nosso próximo capítulo, onde a gente vai falar sobre a velocidade do obturador ou seu tempo de exposição. Vamos lá.